Tudo bem, vocês venceram. O vídeo mais pedido da história do canal chegou. A gente já viu o Luffy, o Zoro e até o Soap realizarem os seus sonhos. E agora não tem mais como adiar. Hoje é a vez de V-Smoke Sandy, com um dos sonhos mais difíceis de todos. Então antes de tudo eu já queria agradecer a todo mundo que pediu esse vídeo. Eu espero demais que vocês se divirtam. E claro, seja muito bem-vindo a Nerdópolis. E pra você que não me conhece, eu sou o De Souza. E vamos ver como o mundo reagiria se o Sandy encontrasse o All Blue. Porque meu amigo, quando Sobrancelha Infinita percebesse que aquele lugar não é um mar normal, que os peixes não deveriam estar ali, que as correntes não fazem o menor sentido, meu amigo, o Luffy é o primeiro a reagir, não com medo e muito menos com estranheza. O nosso capitão dá uma gargalhada, ele olha em volta e pergunta: então é aqui que nasce a melhor comida do mundo? Pro Luffy não importa se aquele lugar é raro ou perigoso, se o cozinheiro dele tá feliz, se o Sandy encontrou seu sonho, então meu amigo pode assar peixe raro porque vai rolar banquete. O Luffy não vê o All Blue como o segredo do mundo, a única coisa que ele enxerga é o seu companheiro finalmente encontrando seu tesouro. Só que enquanto o Chapéu de Palha tá apressando o Sandy pra comer, a Nami tá em choque no convés. Ela tá observando o mar em silêncio. A corrente puxa pro leste, depois muda pro sul. O Eternal Pose não faz o menor sentido. O Long Pose já não serve mais pra nada. E uma das melhores navegadoras do Novo Mundo só tem uma coisa a dizer: esse lugar não faz o menor sentido. Ela começa a analisar os mapas e diz que se a lógica desse lugar existisse fora daquele ambiente, então todas as rotas do mundo estariam erradas. E pela primeira vez desde que eles foram pro mar, a Nami não faz ideia de onde eles estavam, de como chegaram e muito menos como vão fazer pra sair. Isso aí já é o suficiente pra fazer o Soap surtar. Enquanto a Nami tá quebrando a cabeça com mapas e bússolas, o Narigudo tá passando mal. Ele já foi pra uma ilha no céu, já foi parar no fundo do mar e até andou em uma ilha futurista. Ele viveu histórias que ninguém acreditaria e inventou outras muito mais absurdas, mas quando ele olha pro All Blue, o Narigudo trava, porque ele sabe que essa história aqui, por maior que seja a sua lábia, não tem jeito de alguém acreditar. Ele começa a andar de um lado pro outro, muito incomodado, e finalmente faz a pergunta: se o All Blue é exatamente como as lendas falavam, se ele realmente existe, por que que o mundo não é assim em todo lugar? Se esse local aqui sempre existiu, como é que ele não influenciou as outras rotas? Como ele não influenciou o mundo inteiro? E meus amigos, é aqui que a Robin entra, e ela diz que esse aqui é um daqueles momentos raros que o Soap tá certo. Isso realmente mudaria tudo. A Robin observa o mar, olha pro mapa e diz que se a lógica desse lugar funcionasse no mundo inteiro, reinos nunca viveriam isolados. As rotas pro comércio seriam infinitas e não haveria nenhum lugar que não pudesse ser encontrado. E meus amigos, ela diz que a headline seria inútil. A Robin fala que todos teriam acesso às mesmas correntes, aos mesmos recursos, às mesmas possibilidades. E aí o Luffy já abre aquele sorrisão e diz que isso seria incrível. E aí a Robin fala que talvez esse lugar mostre exatamente como o mundo era antes de ser dividido. E enquanto todo mundo tá pirando com o All Blue, o Chopper olha para aquele mar com os olhos brilhando. Ele vê espécies que jamais se encontrariam em nenhum outro canto do mundo, dividindo o mesmo espaço. O Chopper começa a imaginar plantas medicinais raras crescendo lado a lado, toxinas que nunca foram estudadas. Ele se dá conta que ali existem combinações que o mundo nunca permitiu acontecer. E isso mexe diretamente com o sonho dele. Doenças que hoje parecem incuráveis, talvez só existam porque o mundo sempre esteve dividido demais para encontrar a cura. O Chopper sente o coração acelerar, porque o All Blue parece ser o lugar que poderia ensinar para ele coisas que nenhum outro médico jamais teve acesso. E pela primeira vez, o Chopper pensa que o sonho de curar todas as doenças do mundo nunca esteve tão perto. E o próximo é o Zoro. E quando o Sandy começa a falar do All Blue, o Zoro nem deixa ele terminar e já solta uma pedrada. Ele fala: deixa eu ver se eu entendi. Então o teu grande sonho era fritar o melhor peixe do mundo? Meus amigos, o Sandy explode. Os dois começam a discutir daquele jeito padrão. Mas enquanto o Sandy tá ocupado defendendo o sonho dele, o Zoro olha em volta e mesmo nunca admitindo, ele tá impressionado. Afinal, aquele lugar é totalmente diferente de tudo que ele já viu. Não é só o mar ou a corrente estranha. Tudo ali naquele local parece correto. Parece que é como as coisas deveriam ser. E o espadachim não consegue entender como que o Sobrancelha Infinita conseguiu descobrir isso. E o outro pensamento chega, e esse aqui deixa o Zoro incomodado. Porque se o governo descobrir que o Rei do Gado foi o responsável
responsável por devolver esse All Blue pro mundo, talvez, finalmente a recompensa do Nicotina Boy supere a sua. E aí sim, meus amigos, a gente teria um problema sério. Agora o Brook observa o All Blue e percebe que tudo ali se conecta. Não importa pra onde vá, tudo parece sempre levar de volta ao início. E ele diz que um mar assim deve ser incrível. O lugar onde seria impossível se perder, onde o mundo não empurra você pra longe, mas sempre te traz de volta pra casa. E isso aperta o peito do Brook, porque ele lembra de ficar preso 50 anos à deriva, sem rota, sem saber onde estava indo. E quantos outros piratas não passaram exatamente por isso? E é ali naquele momento que o Brook entende que o All Blue não é só o encontro dos mares, mas talvez ele seja uma forma segura de você sair e ver tudo que o mundo tem a te oferecer. É como se o próprio mar te chamasse pra aventura. Só que, meus amigos, enquanto o bando tá surtando, falando que quer levar o All Blue pro mundo, o Jinbei chega meio sério e diz que se esse lugar realmente mostrar como o mundo funcionava séculos atrás, então eles não podem esquecer de uma coisa: os mares de hoje em dia não são mais os mesmos, as espécies que vivem hoje não são as mesmas, e o clima, meus amigos, mudou completamente. O Jinbei olha pro All Blue e diz que abrir isso pro mundo seria realmente incrível, só que o impacto poderia ser violento. O nosso papudinho fala que todas as correntes conhecidas mudariam, o clima já não seria o mesmo, e as espécies seriam jogadas para fora do seu próprio habitat. Ele diz que, em teoria, a forma como o All Blue funciona poderia sim libertar todo o mundo, só que na prática, se ele fosse liberado hoje, talvez ele destruísse o mundo. E meu amigo, geral fica em choque. O clima fica mais morto do que quando você esquece de deixar o like no vídeo, então já vai deixando aquele like maroto. Mas enquanto todo mundo fica assustado com a notícia, o Frank chega e diz pra todo mundo ficar calmo. Ele diz que realmente o Jinbei tá certo. Abrir o All Blue pro mundo de hoje seria desastroso. Ele fala que se a Robin estiver certa e esse local representar o mundo como era antes, então provavelmente é porque existia uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que eles tenham hoje. Uma tecnologia capaz de ler o mar de verdade, de se adaptar às correntes. Uma tecnologia que pode ter sido apagada, junto com o século inteiro da história. E sem essa peça, o All Blue se torna incompatível com o mundo de hoje. E aí o nosso ciborgue se empolga, porque se o problema é a tecnologia que se perdeu, então eles só precisam descobrir os segredos do mundo e construir ela outra vez. Um sistema capaz de fazer o All Blue existir, sem destruir o mundo inteiro no processo. E é aí que o Frank sorri, porque ele diz que será o construtor naval que vai recriar a forma de explorar os mares. Ele diz que quando isso acontecer, ele vai mudar completamente a maneira como o mundo navega. E meus amigos, isso sim vai ser super. E enquanto os Chapéus de Palha ainda estão tentando entender se o All Blue é um milagre ou é um problema, a família Vinsmoke tá feliz da vida. Ele disse que pela primeira vez na vida, o Sandy deu uma dentro. Pra ele, se o All Blue pode existir em um ponto, então ele pode ser replicado, ele pode ser controlado e, o mais importante, ele pode ser forçado a obedecer a alguém. Eles não querem libertar o mundo, eles querem dominar os mares, controlar as rotas. E se o problema for tecnologia, acredite, a Germa é muito boa nisso. O Judy já começa a pensar que se ele conseguir fazer isso, ele pode oferecer um acordo pro governo mundial, onde ele ficaria com o East Blue, recuperaria toda a glória da Germa e o governo voltaria a controlar tudo outra vez. Eles dizem que o Sandy sempre foi um imprestável, mas ele acabou encontrando o maior recurso da história dos oceanos. Enquanto a Germa tá planejando se dar bem, a notícia do All Blue chega na ilha Momoiro. E meu amigo, o que tem de donzela gritando na ilha não é brincadeira. Porque vamos ser sinceros, o Sandy passou mais tempo aqui do que com qualquer outro chapéu de palha. Então o Ivankov Rialto parece um maluco. Ele não treinou só um cozinheiro, ele viu o Sandy crescer e voltar pro mar mais forte do que nunca. E agora esse moleque encontrou o All Blue, ele realizou seu sonho. E a Ivankov fica empolgada de verdade. E ela não consegue se controlar. Ela começa a imaginar tudo o que seria possível. Os povos se conectando, os mares deixando de separar as pessoas e criando um mundo menos preso, menos isolado. Isso aqui faria o governo mundial enlouquecer. Mas aí ela para. Ela cruza os braços, dá aquele sorrisinho maroto e diz que não é ela quem decide isso. O Ivankov sabe muito bem até onde aquele bando já chegou. Eles bateram de frente com imperadores, desafiaram o governo e chegaram no topo do mundo. E ela respeita demais isso e sabe que essa escolha não é dela, não
não é do exército revolucionário. Ela pensa no garoto que saiu do Baratier, o cozinheiro que quase desistiu do próprio sonho, e diz com orgulho que essa decisão pertence ao Sandy, e ela tá muito ansiosa pra ver o que é que ele vai fazer. Mas agora a notícia chegou no Baratier. O Zef fica rindo todo convencido. Ele sempre soube que o All Blue era real, e se existia alguém capaz de encontrar esse lugar, esse alguém sempre foi o Sandy. Só que mesmo assim, mesmo morrendo de orgulho, esse velho aqui foi pego de surpresa. E aí tudo começa a passar como um filme na cabeça desse coroa. Ele lembra das escolhas erradas, dos sacrifícios, de quase morrer de fome. E então ele abre o sorrisão e diz que ele tá muito feliz com a vida que teve. Ele nunca encontrou aquele mar impossível, mas ele ensinou tudo o que ele sabia para que quando aquele garoto chegasse lá, ele estivesse pronto para entender o real valor daquilo. Afinal, o All Blue é o sonho de qualquer cozinheiro. Mas vamos ser sinceros, pro Zef já tem muito tempo que ele deixou de ser o tesouro mais valioso da sua vida. E meus amigos, chegamos no governo mundial. O clima tá mais tenso do que o dia em que meu pai teve coragem de dizer que minha mãe estava errada. Os anciões discutem, tentando entender de onde tá vindo tanto azar. Pensa só comigo, eles já enfrentaram Joy Boy, o primeiro pirata, e talvez o mais poderoso de todos, e o governo venceu. Eles viram Roger se tornar rei dos piratas, e mesmo assim, o sistema continuou de pé. Eles encararam o homem mais forte do mundo e sobreviveram, e nem o caos de God Valley, nem aquela aberração que foi o bando dos Rocks, foi capaz de derrubar o mundo que eles criaram. O governo permaneceu de pé, mesmo depois de todas essas aberrações. Mas aí, num belo dia, um pirralho resolve ir pro mar, com aquele maldito chapéu de palha, e tudo começa a desmoronar. Uma fruta perdida há séculos cai exatamente nas mãos dele. Uma criança caçada por conseguir revelar os segredos do mundo começa a navegar ao lado dele. O ciborgue, capaz de reconstruir uma arma ancestral, resolve entrar pro bando. E claro, a evolução da Gemma também. E agora, como se esses bandidos estivessem tirando sarro do governo, eles decidem encontrar exatamente o lugar que mostra como o mundo funcionava antes da Grande Guerra. Esse Vinsmoker poderia sonhar com qualquer coisa, mas não, ele quis o All Blue, o símbolo de um mundo que não deveria mais existir. E aí, meus amigos, os Goroseis ficam em choque. O Imo se levanta e diz que enquanto existir pelo menos um com essa vontade irritante, eles sempre vão voltar para esse ponto. E pro Imo, talvez esteja na hora de destruir tudo e começar outra vez. E agora, meus amigos, diante do All Blue, o Sandy lembra. Ele lembra do garoto que sonhava com o mar impossível, enquanto a própria família chamava aquilo de fraqueza. Do menino que acreditava em algo que ninguém respeitava. E ele percebe que não chegou ali sozinho. Ele lembra do Luffy, que nunca riu do sonho dele. Da Nami, que navegou até onde mapa nenhum fazia sentido. Do Soap, que tava surtando de medo, mas mesmo assim não arredou o pé. Ele lembra de todo mundo, até do Zoro, todos dispostos a ir até o fim do mundo por ele. A verdadeira família que nunca tentou mudá-lo. E o Sandy entende que precisou de todos eles para chegar até ali, e vai precisar de todos para levar esse sonho pro mundo. Não é apenas por ingredientes raros, são recursos, remédios, possibilidades. É a chance de um mundo melhor para quem nunca teve escolha. Ele lembra de tudo que levou ele até ali e diz que chegou a hora de devolver esse tesouro pro mundo. E meus amigos, a notícia se espalha pelos mares. A maior descoberta da história dos oceanos. O All Blue existe. E o mundo inteiro começa a se mover. Não para uma guerra, muito menos para conquistar alguma coisa, mas para testemunhar o mar que sempre foi considerado impossível. Em Alabasta, o Reino do Deserto levanta uma caravana. Um povo que sempre lutou contra a seca. Um país que aprendeu a sobreviver sem o recurso mais importante do mundo, mas pela primeira vez enxerga esperança no oceano. Em Dressrosa, uma nova comitiva se forma para reconstruir um país que já foi sustentado pelo crime, por acordos sujos e até pelo sofrimento do próprio povo. A família real aparece como o símbolo de um país que agora tem chance de crescer fazendo certo, com novas rotas, com novos acordos. E o All Blue dá a Dressrosa a possibilidade de se conectar com o mundo sem ser pelas cordas de opressores. E meus amigos, uma coisa incrível acontece. Uma nova Totoland se ergue, agora comandada pelo Katakuri, que continua o sonho da sua mãe de criar um local onde todas as raças podem viver juntas, só que dessa vez sem medo, sem tributos de vida, sem todo aquele abuso cometido pela Big. E o All Blue surge no momento certo para unir Totoland ao mundo. E enquanto vários reinos se aproximam, outros começam a sentir o impacto. Sabaody, que por séculos foi o grande portão do mundo, começa a esvaziar. Os piratas já não precisam mais passar por ali. Comerciantes encontraram rotas mais seguras e contrabandistas somem pelas novas correntes marítimas. E é nesse momento que o mundo percebe que rotas infinitas se abriram
viram que aqueles muros invisíveis que separavam todo mundo acabaram de cair. Reinos agora negociam direto entre si. A marinha já não consegue mais vigiar todo mundo. Os impostos ficam cada vez mais difíceis de serem cobrados. E o controle do governo começa a rachar. E quanto mais os mares se libertam, mais os povos prosperam. Reinos que eram isolados agora estão brindando juntos. Espécies que nunca dividiram o mesmo ambiente agora convivem pacificamente. E é aqui, meus amigos, que o mundo de One Piece muda. Não por uma guerra, nem por uma arma ancestral, mas porque um pirata encontrou um mar impossível e provou que o mundo nunca precisou ser dividido. E é exatamente por isso que o governo mundial entra em pânico. Afinal, o Sanji não encontrou apenas um mar onde todos os peixes se encontram. Ele devolveu ao mundo um oceano capaz de reunir todos os povos. E o Perna Preta percebe uma coisa: o All Blue sempre foi um sonho grande demais para uma pessoa só. Ele sempre foi um sonho capaz de mudar o mundo inteiro. E é incrível ver até onde o cozinheiro do Rei dos Piratas conseguiu chegar. Mas calma, se você é do time Zoro e quer ver como o mundo reagiria se ele alcançasse o topo, é só clicar nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo. Eu espero demais que você tenha se divertido. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.